Olá, como vai? Tudo bem? Prazer aqui no Dia Nacional da Inovação. Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre como é que a Gauss, depois fazendo nossos 30 anos de vida, né? Esse ano aqui de 2020, a Gauss faz 30 anos de vida. E a gente tem agora uma metodologia para oferecer para vocês, nossos clientes e potenciais clientes, metodologia de gestão da inovação. Nós chamamos de funil da inovação, ok? Então, essa live aqui é para mostrar para vocês um pouquinho da metodologia que nós, na Gauss, adotaremos para prestar serviços no que tange a exploração de organização, no sentido de verificar em que nível está de exemplaridade na gestão da inovação da organização e como nós implementaremos isso na organização, ok? Quem quiser escrever, escreve que aparece aqui para mim, eu respondo no chat, tá bom? Ok. Privilégio, então, poder compartilhar com vocês, no Dia Nacional da Inovação, um pouquinho de como nós da Gauss vamos tratar esse assunto aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam ver os meus slides aqui. Está todo mundo vendo meus slides, ok? Beleza, então fica fácil para a gente fazer a apresentação desse jeito, ok? Bom, o nosso objetivo aqui é, no Dia Nacional da Inovação, falar para vocês como a Gauss trabalha com gestão da inovação, como nós fazemos isso. E, basicamente, essa é uma aula onde a gente considera a aula 10.3 e 10.4 do nosso curso dos RPG. RPG significa Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão, onde a gente fala sobre funil de inovação. Eu fiz um resumo dessas duas aulas de nosso curso para vocês aqui, nessa live ao vivo, que depois ficará gravada para as pessoas interessadas assistirem, ok? Então, está todo mundo aí vendo o meu slide, né? Muito bem. Deixa eu explicar um pouquinho o que é os RPG, né? RPG é um livro que a gente publicou chamado Referenciais de Exemplaridade da Primazia da Gestão. Esse material ele consiste em 10 capítulos, 10 referenciais temáticos. Cada referencial temático tem os seus sub-referenciais temáticos. E gestão da inovação para nós é o referencial temático número 10, com o sub-referencial temático 10.2, que a gente chama de funil de inovação. Esse sub-referencial temático, ele pergunta, basicamente, 4 coisas para uma organização no que tange a sua gestão da inovação. Basicamente, são 4 requisitos que contemplam isso para nós. Eu vou mostrar como nós, na Gauss, atenderíamos a esses 4 requisitos, tá? Então, basicamente, o primeiro requisito é como a organização estruturou os seus métodos para a indução da inovação. Então, o grande problema das organizações é que elas não têm uma sistemática que induza estruturadamente a inovação, ok? Como a organização estruturou os seus métodos para induzidas, depois de induzidos, desenvolver propriamente dito a inovação, para implementar essa inovação e para avaliar o nível de retorno, né, o nível de resultados que essa inovação trouxe para a organização. Então, basicamente, é isso. Quais são os inputs que a gente utiliza para falar de gestão de inovação aqui na nossa companhia, né? Pela Gauss, a partir do nosso sistema aqui. Nós vamos nos sentir inspirados a partir da ISO 56002 de 2019, quer dizer, tudo que eu vou mostrar aqui, ele é aderente à ISO 56002, aderente aos métodos ágeis de desenvolvimento de novos produtos e novos processos, e aderente à metodologia Expert, de meu amigo Paulo Carvalho. Na verdade, senhores, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou falar para vocês, não é uma criação da nossa companhia, não. Nós somos uma organização que adotou o método da Expert para fazer
gestão da inovação. É basicamente assim que a gente opera aqui, tá? Então, a Expert é desenvolvida aí pelo nosso querido amigo Paulo Carvalho. Ele é o criador desse método que eu vou colocar aqui para vocês. E eu sou um experiano, né? Que é um profissional que reconhece a metodologia da Expert e adota. Então, a Gauss, a Holding Pavani, né? Ela é uma usuária e implementadora oficial desse método que eu vou colocar para vocês aqui, ok? Basicamente, esses aqui são os componentes da ISO 56002 de 2019. São os componentes que eu não vou aqui me referir à norma propriamente dito, tá? Eu vou simplesmente falar como é que a gente trabalha isso, tá? O que eu vou falar é aderente à ISO 56002 e aderente ao SID, Strategy Innovation Design. Esse método que eu vou colocar para vocês, a gente chama ele de SID, Strategy Innovation Design, e ele está sendo útil para nós. Isso é a primeira coisa importante, né? A maioria das empresas que elas revisitam o seu planejamento estratégico, é comum que eles revisitem os planejamentos estratégicos sem considerar a estruturabilidade de um funil de inovação. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é para a gente tem utilizado muito como parâmetro de revisitação da arquitetura estratégica, tá? A mandala, que está aí desenhadinha pequenininha, eu vou desenhar ela grande, a gente utiliza para revisitar o planejamento estratégico. Então, na verdade, estratégia para nós é um componente novo a ser tratado na arquitetura estratégica. Ok? Eu vou repetir. A inovação para nós é um componente novo, formal, a ser tratado na arquitetura estratégica. E nós temos uma metodologia para fazer isso. É assim que eu tenho utilizado, tá certo? Então, veja, pensando nos RPG, a arquitetura estratégica nos RPG é tratada no seu referencial temático 9º. E a gestão da inovação é tratada no referencial temático 10º. Então, o que eu vou dizer aqui é uma forma de incluir a gestão da inovação na arquitetura estratégica. E é isso que a gente tem utilizado. Quando as empresas hoje pedem para a gente fazer arquitetura estratégica, nós não utilizamos mais somente o Balance Scorecard ou a matriz SWOT ou aquelas técnicas mais antigas, eu posso dizer assim. A gente utiliza a Mandala Expert, que eu vou mostrar aqui para vocês, que caracteriza o nosso SID, Strategy Innovation Design. Tá ok? Vamos lá. A primeira coisa que é importante eu dizer é que nós estamos orientados para a estratégia, e são essas as literaturas que parametrizam basicamente o nosso trabalho, tanto de estratégia, como de liderança, como de gestão da inovação. Nós vamos valorizar aqui uma organização culturalmente diferente e orientada para a autogestão, cuja essas literaturas são a base de tudo, tá? Então, nós vamos falar muito sobre Arthur Koestler, que é um livro muito antigo, que é onde começou o termo holarquia, o fantasma da máquina. É um livro muito antigo, realmente. Depois a gente já fala de holacracia, do Brian Robertson, e de sociocracia, do livro aí Muitas Vozes de uma Canção. Scrum, está todo mundo conhecendo, né? O Métodos Agile. E aí, 4 livrinhos que eu considero bem importantes para nós aqui, que a gente não vai falar, mas Reinventando as Organizações, Metas Flexíveis, Teoria U e Consciência, são livros que a gente entende que sejam inspiradores de tudo aquilo que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? E, óbvio, outros livros, mas esses são os que eu considero assim, beber na fonte, realmente, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que, para que as organizações entendam o que é estratégia, é importante dar alguns conceitos do que é estratégia para as pessoas. E a primeira coisa que a gente faz numa empresa para definir estratégia é jogar um jogo que nós chamamos Business Transformation Game. Expert Business Trends Game. É um jogo onde a gente trabalha, é um jogo mesmo, um game, para iniciar essa abertura de poros, vamos falar assim, com relação à inovação. Como é que a gente abre os poros de uma organização no que tange à inovação? Então, existe um game
esse game é jogado, basicamente a gente leva em conta essas empresas aí, que são empresas inspiradoras e inovadoras. Nós vamos discutir essas companhias, Uber, Netflix, Tesla, Airbnb, Waze, Mercado Livre, Reserva, Dropbox, Nubank, Spotify e Facebook. Essas são 11 organizações, né? Onde cada organização nós vamos discutir qual que é o componente dessa organização, da mandala, que eu vou mostrar em relação a essa empresa. E a gente vai navegar por essa mandalinha aqui, ó. Então, na verdade, nós vamos discutir os 11 componentes da mandala. Então, nós vamos discutir o propósito da Uber, tá vendo ali o propósito no centro da mandala? Qual que é o propósito dele? Então, o jogo tem uma dinâmica toda bacana, dá para jogar até em 10 pessoas. A gente joga com as pessoas esse joguinho para abrir os poros. Abrir os poros, o que é inovação? Então, a gente vai discutir o caso Uber e perguntar assim, qual que é o propósito da Uber? Aí nós vamos colocar, nós estudamos a Uber, né? Tem lá o nosso gabarito aqui. A gente propõe uma série de propósitos, a ideia é que o grupo adivinhe qual que é o propósito mais adequado ao real da Uber que a gente pesquisou. Aí a gente discute a proposta de valor do Mercado Livre, o problema e oportunidade da Tesla e cada componente maior da nossa mandala de inovação, a gente vai discutir com base numa dessas 11 empresas que eu me referi aqui. Então, é um jogo bem bacana que abre os poros das pessoas no que tange a inovação, ok? São exemplos muito bacanas e configuram um debate que a gente faz com relação a 11 empresas e cada empresa a gente discute um componente da mandala. Então, os componentes são proposta de valor, problema, oportunidade, receitas, impactos positivos, custos e externalidades negativas, canais, jornada, clientes, ativos, processos e ecossistema. Basicamente, é isso que a gente faz, tá? No game. Então, todo mundo que contrata da gente uma revisão da arquitetura estratégica com foco em inovação, a primeira coisa que a gente vai fazer é todos os envolvidos nessa arquitetura estratégica, nós vamos ter uma sessão desse game, tá? Vamos imaginar que sejam envolvidas 10 pessoas, 20 pessoas, temos 2 partidas de 10 pessoas cada para jogar isso aqui. Esse jogo abre os poros e nos coloca no mesmo nível de entendimento do que é a inovação. Claro que antes disso tem um cursinho que a gente dá para navegar, que eu vou aqui falar rapidamente para vocês. Tá claro o game? Então, a primeira coisa que a gente faz é jogar esse game com os componentes, os membros do trabalho de arquitetura estratégica de uma organização para abrir os poros. Abertos os poros, muito bem, e capacitados no modelo, nós vamos discutir agora os 11 elementos da mandala em relação à empresa foco, que é a empresa que está contratando esse trabalho, que está fazendo isso aqui, né? Então, basicamente, essa é a mandala. Essa é a mandala Expert que nós utilizamos aqui na Gauss, criada pelo Paulinho Carvalho, da qual nós somos usuários e nós aderimos completamente o nosso subreferencial temático 10.2 dos RPG. É exatamente assim que a gente adere ele, tá? Ele atende todos os requisitos do nosso RPG, do subreferencial temático 10.2. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu vou navegar aqui, ó. Então, vocês percebem, né? Aqui na mandala, nós temos o propósito, é o que está em branco no centro dela, ok? O círculo branco, azul interno é um propósito transformacional massivo, tem a ver com a liderança transformacional dos RPG, que é o subreferencial temático 8º. Então, veja, né? O RT8 fala liderança transformacional, RT9, arquitetura estratégica, e RT10 fala de gestão da inovação, né? Então, a primeira coisa que a gente discute na empresa é o círculo branco interno, que a gente chama de propósito transformador massivo. Eu vou navegar rapidamente cada um deles aqui para vocês terem uma ideia do que é, tá? Depois, nós discutimos problema, espaço azul. O que eu ofereço para o mercado? Então, é a proposta de valor, né?
é a discussão do problema que existe para a gente resolver e a oportunidade que temos, e a partir do diagnóstico do problema e da oportunidade, a gente discute qual é a proposta de valor da organização. Tá? Vocês estão vendo aí que o que está em azul aí, problema e oportunidade e proposta de valor, deixa eu voltar aqui no slide, está vendo aqui, ó, problema e oportunidade e proposta de valor, são o que está no centro aqui. A mandala permite que a gente discute proposta de valor, problema e oportunidade, que tudo que é melhoria contínua, tudo que é transformação de negócios, tudo que é tendências futuras. Então, a gente vai discutir, basicamente, problemas e oportunidade à luz de 3 subdivisões, e assim sucessivamente. Então, eu vou explicar rapidamente isso aqui. Depois, o espaço verde é quem é o nosso mercado, quais são os clientes, quais são os canais com os quais eu oportunizo esses produtos e serviços, e qual é a jornada do meu cliente. Qual que é a jornada? Hoje se fala muito pouco da jornada do cliente. Aqui nós vamos discutir, em nível estratégico, a jornada, né? Essa área verde aí que a gente vai discutir. E você percebe que a jornada tem as suas subdivisões lá. Depois, a área laranja é como eu entrego a minha oferta de valor. Como eu entrego? Eu entrego por meio de quais ativos, de quais processos e de qual ecossistema eu envolvo para que isso aconteça. No espaço amarelo, quanto é que eu quero ganhar de lucro com essa oferta e qual é que é o custo que eu tenho com isso, né? Porque eu tenho ali as receitas e os impactos positivos com a minha oferta de valor e os custos e externalidades com isso. Essa compatibilização desses dois elementos gera qual é o ganho que a gente tem com isso, ok? E a partir dessa navegação, desses 11, né? Propósito, problema, oportunidade, proposta de valor, cliente, jornada, canais, ecossistema, processos, ativos, receitas e custos, nós vamos discutir, então, quais são os insights de inovação. Olha o componente legal. A gente navega totalmente nessa mandala, e essa mandala nos permite sacar os insights de inovação. Veja, já teríamos tido game para abrir os poros, já discutimos a empresa de um jeito diferente, através desses componentes da mandala, e agora nós vamos gerar os insights de inovação. E depois dos insights de inovação, nós geramos as ações transformacionais, ok? As ações de transformação totalmente alinhadas com a liderança transformacional que nós nos referimos na grande maioria das vezes, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui um exemplo, né, do que a gente poderia ter em cada uma delas, né? Eu teria aqui, então, basicamente, o propósito, ali no centro de tudo, né? As zonas de valorização da sociedade, algoritmos de transformação, e um pouquinho ali de todos esses componentes divididos de uma maneira mais visual aí para você. Tá? Aqui, eu não vou. A gente tem uma aula disso, eu queria fazer dessa live aqui meia horinha apenas para vocês, mas eu queria mostrar para vocês o que é cada um desses elementos, muito rapidamente, né? O propósito, que é o primeiro item da mandala, é algo que, diferente do que a gente tem discutido em missão, valores, princípios, sabe? Essas coisas que normalmente tem. Propósito, ele transcende a missão e os slogans. Ele é muito mais do que uma missão, valor, é um conceito um pouquinho diferente. O Paulinho e nós a chamamos aqui de PTM, que é Propósito Transformador Massivo. É uma aspiração que a organização tem que justifica a sua existência, né? Não é só uma oportunidade de subsistir e de fazer valer as partes interessadas. É mais do que isso, né? Então, aqui a gente discute, né, alguns propósitos. Impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, da Singularity University, da Virgin Galactic, democratizar o acesso, o espaço em benefício da vida terrestre. E a gente sempre dá alguns exemplos aqui, nesses slides, quais são os propósitos. E, na verdade, a gente tem ali um checklist, né, para o propósito. Ele tem que ter dotado de objetivo, conectado à abundância, tem que ser massivo, tem que ser transformacional, tem que ser inspirador, tem que ser sucinto,
tem que ser entusiasmado, tem que ter um entusiasmo na frase do propósito e tem que ser ambicioso. Bom, é uma discussão esse tema, né? Nós temos que encontrar qual é o propósito da organização, ok? Encontrado o propósito, beleza, vamos para frente. Qual que é o problema e oportunidade que a gente quer resolver? Então, aqui tem uma explicaçãozinha razoável do que é isso, né? Qual que é o problema e a oportunidade que a gente quer resolver? Então, ali temos qual o problema, seu impacto de negócio que se quer resolvido hoje, qual que é o problema no que tange a uma melhoria que eu posso oferecer, numa transformação que eu preciso impregnar, ou com relação a uma tendência futura. Tá? Então, problema e oportunidade ele pode se dividir em 3 itens: melhoria, transformação ou tendências futuras. Que nós tratamos isso, ó, melhorias nós chamamos de PDCA, transformação de negócios nós chamamos de PDSA e tendências futuras nós vamos chamar de PDCOSL. Ok? A gente trata isso de uma maneira bem pontual. Quem faz o nosso curso do RPG, na nossa primeira aula do 10.1, né, que é uma aula gratuita, vocês podem ir lá no nosso site e ver, ela é gratuita, você pode entender o que é PDCA, o que é PDSA e o que é PDCSL. Tá? Então, diagnosticado o problema e oportunidade, nós vamos... Eu estou na área verde, né? Lembra aqui, ó. Aqui, ó. Eu discuti problema e oportunidade, e aí eu vou discutir, depois do problema e oportunidade, proposta de valor. Proposta de valor, ela pode ser o quê? Pode ser disruptiva ou incremental. Então, a proposta de valor, ela é algo disruptivo ou é incremental? Ela tem que ser uma das duas, porque nós estamos falando em inovação, né? Então, a gente tem aí o conceito do que é disruptivo, tem muita gente que não gosta desse termo mais, né? Porque ele virou um termo aí que muita gente enche o saco, né? Mas disruptivo tem um sentido, né? É algo que não tem nada a ver com o anterior. Incremental é algo que é um incremento que a gente faz ao que já existia, né? Então, tem 2 tipos de discussão que a gente vai estimular quando falando de proposta de valor. Muito bem. Definimos o propósito, definimos os problemas ou oportunidades e definimos a proposta de valor. Agora é hora de discutir clientes. E os clientes, nós temos que distinguir em 3 grandes tópicos clientes. Quais são o mercado de massa que nós temos? Qual é o nicho de mercado que nós vamos atender? Então, é muito importante a gente entender qual que é o mercado, qual que é o segmento e qual que é o nicho. Então, é importante a gente deixar muito claro qual que é o nosso mercado de massa. Tamanho mercado, grande coisa. Qual que é o segmento? Quais são as segmentações que eu tenho? Em cada segmento, qual que é o meu nicho? A gente trata muito bem isso no RT3 do nosso RPG. Fala basicamente sobre no subreferencial temático 3.1. Mas aqui nós estamos discutindo no nível estratégico e no nível do conceito, né? Então, a gente tem que definir quais são os clientes, qual é o meu mercado, quais são desse mercado os meus segmentos, e em cada segmento qual é o meu alvo, meu mercado nicho. Definir os meus clientes? Beleza, vamos definir agora a jornada. A jornada da experiência do cliente. A jornada é um conceito que não é tão recente, mas a gente já utiliza isso há algum tempo. A gente vai discutir em nível estratégico, orientado para a inovação, a jornada da experiência do cliente. Ela pode ser uma jornada automática, onde o cliente não interage com gente, é totalmente automatizada essa jornada. Ela pode ser uma jornada que tenha interação pessoal, né, que tenha gente interagindo com esse cliente, e ela pode ser uma jornada que tenha comunidades envolvidas nessa jornada. Então, nós vamos discutir essas 3 possibilidades de jornada, sempre nos dando insights de inovação, né? Poxa, pensar em jornada, eu poderia discutir apenas a jornada que ela né? Dá para fazer uma jornada automatizada do nosso processo, do nosso produto, da nossa proposta de valor? Então, na hora de discutir jornada, nós vamos discutir basicamente 3 estruturas de jornada. Se ela pode ser automatizada, se ela tem que ter interação pessoal, ou se ela envolve outras comunidades, tá? Tantas aí
as redes sociais. E, por último, na parte verde, nós vamos discutir os canais, ok? Canais. Quais são os canais que a gente vai discutir? Ela também pode ser um canal automático, um canal de gente envolvida, né? Os canais é onde a gente utiliza, propriamente dito, para fazer aqueles relacionamentos. Mas aí é a forma, é o canal intermediário entre nós e o cliente, tá? Bom, falei de propósito, falei de problemas de oportunidade, falei de proposta de valor. Falei de clientes, com as 3 possibilidades ali de discussão, falei de jornada e falei de canais. Agora vamos falar o quê? Isso, dos nossos 3 elementos de como, né? Para quem a gente faz isso aí, né? Então, nós vamos falar do ecossistema, que são basicamente essa relação de parcerias que nós temos, né? Como é que eu faço uma otimização e uma economia de escala disso? Quais são os parceiros diretos e indiretos que eu tenho? Qual é a cadeia que eu envolvo para fazer a minha proposta de valor funcionar? Nós não chamamos mais de cadeia de valor, ok? Nós chamamos de ecossistema, tá? É um nome mais moderno, orientado à inovação e tem alguns inputs que são mais inspiradores do que cadeia de valor, ok? Além do ecossistema, nós vamos discutir os processos, e ainda aí, falando de acordo com o BPM-CBOK, né? Processos primários, são aqueles que atendem diretamente o cliente, processos gerenciais, que são aqueles que dão estrutura para a companhia, do seu ponto de vista estratégico, e processos de suporte, aqueles que suportam os primários, né? Vamos discutir processo. Só o item processos, temos um RT específico no RPG, que é o RT número 1, basicamente falando sobre gestão por processos. Ok? Quais são os ativos que a organização tem? Gestão de ativos. Então, nós temos os ativos físicos, os ativos digitais e os ativos tácitos, aquele que a gente chama de ativo intangível, né? Os ativos intangíveis. Então, a gente vai discutir muito bem quais são os ativos da companhia. Isso está no subreferencial temático 10.1 também no nosso RPG, onde a gente discute gestão do conhecimento, ativos tangíveis e intangíveis. Ok? Terminamos isso aqui. Nós vamos discutir quais são os custos e externalidades. O que a gente gasta para operar, não é? Então, o custo impulsionado, o custo fixo e o custo variável. Não sei se vocês conhecem o custo impulsionado. Custo fixo e custo variável é mais fácil de entender, mas custo impulsionado são modelos de negócios orientados para o custo, que se concentram em minimizar os custos sempre que possível. É uma abordagem que visa criar e manter mais magra possível a estrutura de custos, usando propostas de valor de baixo preço, de máxima automação e de ampla terceirização. É a operação com máximo custo. Eu posso dizer que isso é muito hoje utilizado, uma horizontalização ao máximo possível, né? Existe a estrutura tradicional de custo fixo e custo variável, que ela está mais na nossa cabeça, né? Mas o custo impulsionado é uma coisa que a gente vai discutir muito quando navegando sobre esses assuntos. Por último, quais são as receitas? Como é que a gente ofere renda no nosso negócio, né? Esse é um processo bastante polêmico hoje, eu diria, porque não é tão simples a gente discutir isso, né? Nós podemos vender ativos, que é vender, basicamente, um direito de propriedade sobre alguma coisa. A gente pode, taxa de uso, cobrar assinaturas, como vários modelos, né, de venda. A gente não vende mais um carro, a gente aluga esse carro, né? Então, aqui, esses modelos de receita vão inspirar a gente a pensar, será que dá para a gente ter uma receita decorrente não de uma venda, mas de uma locação, de pagar uma inscrição e ter direito ao uso maior das coisas, né? Então, nós temos várias aí formas de discutir e de estimular a inovação, com venda de ativo, taxas de uso,
taxas de inscrição para ter direito e acesso a um determinado processo. Isso a gente vê basicamente aí, essa plataforma que eu estou utilizando, a StreamYard, é alguma coisa, você paga uma taxa de inscrição e usa a plataforma durante um ano, né? Não tem a ver com quanto eu uso, tem a ver, eu me inscrevo, pago a anuidade e uso quanto eu quiser, né? E licenciamento, quer dizer, eu posso... Uma das coisas que eu faço aqui com a própria Expert, eu fui licenciado para utilizar essa metodologia e estou aqui divulgando para vocês, ok? Bom, navegando nesses processos todos, eu tenho aí a minha forma de atender a gestão da inovação, de fazer o funil da inovação organizacional. É desse jeito que nós da Gauss estamos utilizando. Claro que aqui foi bem rapidinho, né? Vou voltar aqui só para mostrar a mandala que a gente vê. Essa é a mandala que é o nosso método de fazer arquitetura estratégica hoje. Hoje, se uma empresa falar assim para mim, Pavani, eu quero um trabalho de arquitetura estratégica, é essa mandala que nós vamos utilizar, porque na hora de pensar a estratégia, nós temos que sair com insights de inovação, porque até então, como é que se fazia? A gente faz um trabalho de arquitetura estratégica e saem lá os projetos estratégicos, né? Aqui não. A gente vai sair, os projetos estratégicos precisam ter insights de inovação e ações transformacionais. Esse é um jeitão que a gente está fazendo aqui e é dessa forma que nós vamos operar a partir do século XX e a partir dos RPG, que é o documento mais sofisticado que a gente produziu sobre management, sobre gestão. Quem quiser fazer uma avaliação gratuita sobre o RPG, basta preliminar, óbvio, né? Logo, logo nós vamos ter no nosso site um link para você preencher um autodiagnóstico e saber qual é o nível que você está em relação aos 10 referenciais temáticos, 26 subreferenciais temáticos, e um deles é a própria inovação. Ok? Perfeito. Era mais ou menos isso que eu queria tratar nessa live. Espero que tenha introduzido aí a você o jeitão que a gente utiliza hoje para fazer gestão da inovação, para fazer arquitetura estratégica e espero que com isso você tenha tido aí um insight melhor no Dia Nacional da Inovação. Hoje é 19 de outubro, Dia Nacional da Inovação. Nós não podíamos deixar passar em branco esse dia sem falar um pouquinho de como é que nós aqui na Gauss estamos fazendo esse tópico, tratando desse tópico nas nossas atividades de consultoria e de capacitação. Quem quiser saber mais sobre o assunto, nos procure. Eu vou colocar aqui embaixo. Opa! O nosso e-mail, né? Vou colocar aqui o meu e-mail. Quem quiser falar comigo sobre esse assunto, é só entrar em contato que a gente bate um papo. Tá bom? pavani@holdingpavani.com.br. Privilégio, não esquece de se inscreve no nosso canal do YouTube, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe essa nossa live nas mídias sociais onde eles estiverem publicados. Será um privilégio poder compartilhar com vocês essa nova metodologia de fazer arquitetura estratégica com foco em inovação, em métodos ágeis, em autogestão, em uma série de coisas que podem caracterizar uma grande mudança na sua companhia, principalmente na demanda do século XXI. Ok? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer aí Ninguém? Ok. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!